Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1. A gente tem meditado nesse texto, em alguns domingos pela manhã já. Eu quero que você olhe para o último versículo de Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1, verso de número 31. Gênesis 1, 31. Vamos ler todos juntos? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém. Irmãos, a história da criação do mundo, ela também tem os seus mitos. Existem histórias, existem lendas sobre a criação do mundo. Eu vou contar uma para vocês, uma que vem lá do antigo Oriente Próximo, principalmente do babilônico, e essa história é conhecida como Enuma Elish. E o que conta a Enuma Elish, esse relato lendário? Ele nos conta que os deuses esses amorais, ou seja, destituídos de moralidade, deuses caprichosos, eles começaram a brigar e disputar uns com os outros. Era uma luta por poder. E havia um deus chamado Marduk. Esse era o mais soberbo dos deuses. E o que Marduk faz, segundo essa lenda? Ele ataca e ele mata Tiamat. Quem era Tiamat? Tiamat é a deusa mãe. Então, esta lenda babilônica afirmava que Marduk matava a deusa mãe Tiamat. Mas o que isso tem a ver com a criação? Presta atenção. A mitologia babilônica continua dizendo que Marduk pega Tiamat, depois de a ter matado, divide o corpo dela em duas metades. Uma metade se transforma no céu e a outra metade se transforma na terra. Tem que ter muita fé para acreditar numa história dessa, não é? Não é? Uma história esdrúxula dessa. Então você tem aqui um relato de criação politeísta, um relato de criação que apresenta deuses amorais, deuses sanguinários, deuses ímpios, e que cria esse universo. Nós não aceitamos esse relato de criação. Mas existem outros relatos mais modernos. Por exemplo, o naturalismo, trazendo para hoje, para esta era da ciência. O que o naturalismo diz? O naturalismo é uma cosmovisão materialista que diz que a natureza e os processos naturais correspondem a tudo que existe. Então, segundo o naturalismo, tudo o que existe nós podemos ver. E ele considera como não existente e não conhecido tudo o que possa ser inerentemente diferente de um fenômeno natural. Ou seja, o naturalismo, ele diz que nós só podemos crer naquilo que é fenomenologicamente provado. Que somente aquilo que nós podemos provar existe. Há uma outra perspectiva sobre a criação, que nós não acreditamos,
que é a evolução. A evolução é uma teoria também naturalista que anuncia e que propõe que existem mudanças das características hereditárias de uma população através de sucessivas gerações por longos períodos de tempo. E segundo essa perspectiva, essa realidade tinha possibilitado o aparecimento de novas espécies. Então, essa teoria, o evolucionismo, acredita que o universo, que as espécies são produto de evolução. Nós não acreditamos também nessa perspectiva. Nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz, que nós chamamos de criacionismo. E o que é que propõe e apresenta o criacionismo? O criacionismo diz que a origem do universo se deve a um ato criador, um ato intencional de um Deus todo-poderoso, de um Deus onisciente, de um Deus pessoal, e esse Deus criou todas as coisas do nada. Esse Deus formou tudo o que existe pela palavra do seu poder. Quando a gente olha esse texto de Gênesis, capítulo 1, ele nos mostra de maneira pormenorizada a criação do mundo. Em quantos dias? 6 dias. O mundo foi criado em quantos dias, irmãos? Em 6 dias. E o texto ele vai relatando. E quando nós chegamos no verso de número 31, diz o texto que Deus viu o que ele fez. E Deus vê a sua criação, e eis que era o quê? Muito bom. Mas na verdade, esta ideia, este conceito da bondade da criação de Deus, ele vai sendo repetido no decorrer do capítulo 1 de Gênesis. Eu queria que você percebesse duas coisas comigo. Por favor, fique com a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 1. Note que há algo que se repete nesse capítulo, que é a expressão, a ideia, e Deus disse. Se você observar, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está lá, disse Deus, haja luz, e houve luz. No capítulo 1, versículo 6, como é que começa? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Verso de número 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Verso de número 11. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Verso de número 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Verso de número 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Verso de número 22. E Deus os abençoou. E como Deus os abençoou? Dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Vá para o verso 24, está lá, disse também Deus, produz a terra seres viventes. Verso de número 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Estão acompanhando aí?
Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Verso de número 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, etc. Perceba que o texto, ele repete várias vezes Deus dizendo, Deus dizendo, Deus falando e as coisas acontecendo. Qual é a ideia? A ideia é que todas as coisas, elas vieram por um ato criador de Deus, pelo poder da sua palavra. A gente já falou sobre isso. Então, é pelo poder da palavra de Deus que as coisas vieram à existência. E esse mesmo poder que deu existência à criação, esta mesma palavra que traz a criação, é a mesma palavra que nos regenera, que realiza a nova criação, que nos faz nascer de novo. Ok. Mas aí há um outro detalhe do texto. O texto, como nós dissemos, nos mostra que aquilo que Deus criou é bom. Mas isso vai sendo repetido em Gênesis 1. Observe aí, por favor. Gênesis 1, versículo de número 4. Deus cria a luz, e o texto diz que Deus viu que a luz era o quê? Boa. Verso de número 10. Deus cria a porção seca, chama de terra, e o ajuntamento das águas chama de mar. E o texto diz: e viu Deus que isso era o quê? Bom. Acompanhe comigo. Verso de número 12. Verso de número 12. A terra produz relva, ervas que davam semente e tal. E aí no final do verso 12, e viu Deus que isso era bom. Seguindo, verso de número 18. Já estamos no quarto dia da criação. Finalzinho do verso 18 diz: e viu Deus que isso era bom. Vamos para o verso de número 21. Estamos no quinto dia. Diz o texto, finalzinho do verso 21, e viu Deus que isso era bom. Caminhando, diz o texto, verso 25, finalzinho do verso 25, depois que Deus fez os animais selváticos, os animais domésticos, os répteis, e viu Deus que isso era bom. Veja que os dias vão passando, e individualmente Deus vai criando todas as coisas, e Deus olha e vê que isso era bom. Mas quando Deus termina a sua criação, depois de ter olhado individualmente tudo aquilo que Ele fez, Ele olha coletivamente. E quando Ele olha coletivamente, diz o texto, versículo 31 de Gênesis 1, viu Deus aquilo que Ele fez, e eis que era muito, muito bom. É como se Deus, irmãos, criasse algo e depois Deus contempla. Deus forma e depois Deus olha e diz: como é bom que eu criei. Como é bom que eu criei. O que é que Gênesis 1 mostra? Gênesis 1 mostra que tudo o que Deus fez é bom. Que não há nada que Deus faça que seja ruim, que seja perverso, que seja mal. Tudo que é mal nesse mundo, tudo que é perverso nesse mundo, é fruto da queda de Gênesis 3. Às vezes as pessoas olham e dizem, alguns, como é que um Deus bom permite que aconteça isso? Como é que um Deus bom permite que aconteçam tragédias? Só que todas as tragédias são resultado de nós vivermos em um mundo
caído. Porque tudo aquilo que Deus fez, diz o texto, é bom. É por isso que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, abra sua Bíblia, por favor, Tiago 1, 17. Tiago 1, 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vamos ler juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, o Deus que fez todas as coisas e as fez boas, é o mesmo Deus que é a fonte de toda bondade, é a fonte de toda graça, é a fonte da verdade, é a fonte da justiça, é a fonte do amor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim, Eclesiastes 7, 29, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então veja, tudo o que Deus criou é bom, a criação é boa, mas a criação ela foi afetada pelo pecado, é por isso que existem males no mundo. Mas eu queria trabalhar uma parte mais aplicativa para a gente encerrar a nossa reflexão. Nós vimos que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós não somos adeptos de lendas babilônicas da criação. Nós não somos adeptos da perspectiva naturalista da criação. Nós não somos adeptos da perspectiva evolucionista da criação e de outras perspectivas. Nós, porque acreditamos na Bíblia, somos criacionistas. Acreditamos que Deus criou o universo. O Salmo 19, versículo 1, nos mostra: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a criação revela a Deus. Diante disso, desse Deus que criou todas as coisas e criou todas as coisas boas, qual deve ser a nossa atitude? Presta atenção. Diante desse Deus que criou tudo, e tudo que Deus criou originalmente é muito bom, qual deve ser a nossa reação? Queria ler com vocês 2 textos e encerrar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Vamos ler juntos. Apocalipse 4, 11. Perceba o que os 24 anciãos estão declarando ao Senhor. Eles estão adorando ao Senhor. E eles dizem o seguinte, vamos ler juntos? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus criou todas as coisas, tudo que Deus criou é bom, e qual deve ser a minha reação diante disso? Eu devo adorá-lo.
Diante da realidade que Gênesis 1 apresenta, eu devo adorar a Deus, eu devo exaltar a Deus, eu devo reconhecer quem Deus é, eu devo me prostrar diante de Deus. Eu e você devemos nos entregar a Deus e amá-lo para sempre, porque Ele é o Criador de todas as coisas. É isso que Apocalipse 4:11 está nos mostrando. Que o relato da criação nos deve levar à adoração. Se nós entendemos que Deus criou todas as coisas, e que todas as coisas foram feitas pelo Senhor, e todas as coisas foram criadas originariamente boas, isso deve me levar a me adorar a Deus. Isso deve me levar a me render a Deus e dizer: Deus, faz em mim a tua vontade. Se eu não faço isso, se você não faz isso, nós não estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou. Porque Deus nos criou para a sua glória. Mas há uma segunda atitude, além da adoração. 1 Timóteo 4:4, por favor. 1 Timóteo 4:4. 1 Timóteo 4:4. Paulo está falando de alguns sinais dos últimos tempos, em que pessoas vão apostatar da fé e vão obedecer a ensinos de demônios. E pessoas vão proibir o casamento. Pessoas vão exigir a abstinência de determinados alimentos que Deus criou. Aí perceba o que diz o verso 4. Vamos ler juntos? 1 Timóteo 4:4. Pois tudo que Deus criou é o quê? É bom. Tudo que Deus criou é o quê, irmãos? É bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. O fato de que Deus criou todas as coisas e tudo que Deus criou é bom, deve nos levar à gratidão. Deve nos levar a desenvolver gratidão. Você tem sido grato por essa criação maravilhosa que Deus fez? Você tem sido grato quando vê o sol, vê a lua, vê as estrelas, vê as plantas, vê os animais, vê o mar, vê esse universo? O nosso coração tem sido grato ao Senhor por esta criação, mesmo agora caída, mas essa criação que ainda reflete a glória de Deus. 1 Timóteo 4:4 nos mostra que o relato da criação deve nos levar não apenas à adoração, conforme Apocalipse 4:11, mas deve nos levar à gratidão. Termino dizendo: diante dessa realidade, nós precisamos, irmãos, nos alegrar. Nos alegrar por tudo aquilo que Deus faz. Nos alegrar pelo casamento, pela família, pela comida, pelo suprimento, por todas as coisas boas que Deus criou. Nós precisamos olhar para tudo que Deus criou e pensar nele. Olhar para tudo que Deus fez e dirigir o nosso coração para Ele. É para isso que essas coisas existem, para expressar a glória de Deus. Então eu queria convidar você, meu amado irmão, a ter essa cosmovisão. Daqui a alguns instantes eu vou sair daqui. Daqui a alguns instantes nós iremos almoçar. Daqui a alguns instantes nós estaremos aqui fora. Iremos ver plantações, iremos ver árvores, iremos ver águas, etc. Isso deve nos levar a adorar ao Senhor. Isso deve nos levar a termos um coração grato a Deus. Isso deve nos levar a nos alegrar por todas as coisas boas que o Senhor fez. Por todas as coisas boas que o Senhor fez. Deus nos convida a substituirmos qualquer idolatria,
qualquer perspectiva que o homem é o centro, pela adoração. Deus nos convida a colocarmos Ele, Deus, no centro da nossa vida, porque para isso fomos criados, e isso é adoração. Deus nos convida a termos uma vida teocêntrica, centrada não em nós, não autocentrada, mas uma vida centrada em Deus. Isso é adoração. Deus é o centro da minha vida e eu vivo para Ele. Tudo que eu faço antes de tudo para a glória dEle. Deus nos convida a substituirmos qualquer murmuração, qualquer reclamação, qualquer lamúria por gratidão. Porque tudo o que Deus fez é bom. E assim nos alegrarmos nele, nos alegrarmos nas suas obras. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar? Deus amado, obrigado porque o Senhor criou todas as coisas. Obrigado porque o Senhor nos deu essa terra para desfrutar dela. Obrigado porque o Senhor imprimiu a tua imagem e a tua semelhança em nós. Obrigado porque o Senhor não precisava criar nada. O Senhor não precisava nos criar. Porque o Senhor é independente. O Senhor é autônomo. O Senhor não precisa da criação, nem depende da criação. E nós, como coroas da criação, nos afastamos de Ti. Nos rebelamos contra o Senhor. Mas o Senhor continuou nos amando. O Senhor enviou Jesus para morrer por nós, para se sacrificar em nosso lugar. E o Senhor nos chama de volta ao teu propósito. O Senhor nos chama para olharmos para a criação, olharmos para as dádivas que o Senhor nos dá, mesmo nesse mundo caído por causa da nossa transgressão, e te adorar, e te exaltar, e te glorificar. O Senhor nos chama, ó Deus, para olhar para tantas coisas que o Senhor fez e que são boas, e te agradecer, e dizer: Senhor, muito obrigado. O Senhor nos chama para olhar para esse universo e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu esse universo para nós desfrutarmos dele. E nós temos a esperança e a certeza que um dia estaremos em um universo restaurado pelo próprio Senhor. Porque o Senhor mandou Jesus para restaurar todas as coisas. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus.